Tudo bem, gente? Como prometido, estou aqui para fazer um vídeo aí sobre os acontecimentos aí que rolaram durante a semana conturbada, né? Aliás, foram 2 semanas extremamente conturbadas e eu não podia deixar de fazer alguns comentários, até porque o meu nome foi muito citado, né? Como eu prometi para vocês, eu vou tentar fazer um vídeo curto, direto e esclarecedor. Não vai ter meias verdades aqui hoje. Vou falar tudo de forma clara, direta. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, que enfie naquele lugar. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar do caso da Soldiers. Vou falar de uma forma muito clara, tá? Eu vi o que a Soldiers respondeu, o proprietário da Soldiers respondeu, e em todo momento ele falando que não teve apreensão nenhuma de produtos na sede da Soldiers, que em nenhum momento a televisão não foi na Soldiers, que não teve polícia na Soldiers, que os fiscais da Anvisa estiveram 2 vezes na sede da Soldiers e não encontraram nenhuma irregularidade. Parabéns pela resposta. Só que todo o furdúncio não foi na sede da Soldiers. Foi nos barracões clandestinos em Jundiaí. O senhor, até o presente momento, não respondeu nenhuma indagação dos barracões da Soldiers em Jundiaí. Você afirmou por mais de uma vez que a empresa era terceirizada e só, mais nada. Mas não foi falado quem são os donos dos barracões, totalmente clandestinos, sem qualquer tipo de documentação. Não foi falado de quem é a creatina, aquelas 30 toneladas de creatina que estava lá, então era para descarte. Porque você falou que os produtos que estavam lá eram para descarte. As 30 toneladas de creatina foi para descarte? Ou o senhor pediu aquela creatina que estava naquele galpão que mais parecia um lixo de volta? Tem muitas perguntas que não foram respondidas. Em nenhum momento eu vi o dono da Soldiers responder quem são os proprietários do galpão, o que 30 toneladas de creatina estava fazendo lá dentro, como que a Soldiers fecha um contrato com uma terceirizadora totalmente clandestina, e não aparece resposta alguma. Os vários canais de televisão que foram lá são fakes. A polícia que esteve lá é fake. Os fiscais da vigilância sanitária que estiveram lá são fakes. Teve canais de televisão que foram procurar a prefeitura do município de Jundiaí pedindo esclarecimentos. E a prefeitura de Jundiaí simplesmente se omitiu. Parecia que ela estava um tanto quanto constrangida ou temerosa de alguma coisa. Estranho. Mas eu tenho que dar os parabéns para o seu advogado, porque ao longo desses 15 anos que eu atuo no mercado de suplementação, das denúncias que eu faço, de processos que eu já respondi, de processos que eu já vi empresas respondendo, por motivos semelhantes ou parecidos ao seu, eu nunca vi um processo ser arquivado, uma investigação ser arquivada de forma tão rápida e tão instantânea. Até porque eles não esperaram nem os laudos ficarem prontos. Porque os laudos, os produtos que foram apreendidos, as 30 toneladas que foram apreendidas lá, seguiu para laudo, e esses laudos levam no mínimo 2 semanas para ficar pronto. Pelo menos uns 15 dias. E nem isso a justiça esperou. Então eu não posso tirar o mérito do seu advogado. Parabéns para ele. Parabéns por vocês terem conseguido arquivar essa investigação de forma instantânea. Lembrando que eu fui a primeira pessoa, além de divulgar os seus laudos, dar os parabéns para vocês.
tanto nos laudos da Benutri, quanto nos laudos da Copenutri. Fiz vídeo e dei parabéns para vocês. Só que diferente da maioria do público que segue vocês, no modo geral, o público que é colocado no mercado de suplemento, eu não sou ingênuo. Não sou leigo, não sou raso e não sou facilmente enganado. A minha opinião sobre vocês continua a mesma, mas isso é uma opinião pessoal minha. Sucesso para o seu advogado, parabéns ao trabalho do seu advogado. Parabéns aí aos donos da Soldiers que arquivaram essa investigação de forma instantânea. E eu espero, sinceramente, que nós não vamos mais ouvir o seu nome no meio policial. Porque se tem algo que eu aprendi nesse mercado, a qual eu venho combatendo irregularidades há 15 anos, é que o tempo ele é implacável. Você pode fazer merda, você pode esconder as merdas que você faz, não estou dizendo, estou falando de forma genérica, tá? Mas uma hora ou outra, a bosta vai parar no ventilador. Eu espero que isso não aconteça com vocês. É uma opinião pessoal minha. Ponto final sobre esse assunto da Soldiers. Agora nós vamos falar sobre os acontecimentos aí do mercado de suplementação, sobre alguns ataques da Brasnutri, da Max Titânio, da Integral Médica e da Body Action que ocorreram referente aí aos trabalhos que a Benutri vem realizando do programa de automonitoramento. Deixando claro, senhores, que todos esses ataques foram forjados e montados de forma desesperada, de forma amadora. Eu digo desesperada e amadora porque eles não pararam, como sempre, para pensar que as mentiras que eles estavam lançando ao mercado são facilmente derrubadas, né? O senhor Marcelo Bella, presidente da Benutri, já fez um vídeo de forma oficial respondendo a Brasnutri e alguns associados picaretas que fazem parte daquela associação. Para quem não viu a resposta oficial, o vídeo do senhor Marcelo Bella, eu aconselho que vocês assistam na íntegra. Está disponível no meu canal no Instagram, lá no feed. Assistam, porque ali vocês já vão entender muita coisa. Muita coisa. Primeiramente, referente aos ataques que a Brasnutri e alguns dos seus associados vêm perpetuando há alguns dias, é um desespero referente a uma ação que o Senacom tomou com o conhecimento de um estudo que foi encaminhado para a Anvisa, para a Gerência Nacional da Vigilância Sanitária e para os órgãos competentes em 2022. O que eu acho errado sobre a atitude do Senacom? Que isso só foi tomado uma medida agora. A medida que vocês tomaram agora, ela deveria ter sido tomada lá em 2022 e não em 2024. Se demorou demais para dar uma resposta. E as empresas que foram ali denunciadas por esse estudo, eles entraram com uma liminar na época, em 2022, justamente para abafar o caso. E eles são tão amadores que eles falaram que é porque os laudos eram de 2022, porque esses produtos não existem, porque nós não fomos notificados. Vocês não tinham que ser notificados. Quem foi notificado são os marketplaces que foram notificados. Vocês não eram para ser notificados. E segundo, o fato disso ter ocorrido em 2022 não apaga o fato de vocês estarem irregulares no mercado, de vocês terem cometido crimes no mercado. E eu não estou generalizando a todos. Porque, como foi dito na própria reportagem, existem ali discrepâncias pequenas e existem discrepâncias gigantescas. Então, cada situação
foi analisada como deveria. Eu nem estava sabendo, e muito menos o pessoal da Abenutri sabia dessa atitude do Senacom quando estourou no mercado. Se vocês tivessem se informado melhor e pesquisado melhor, vocês evitariam o que o senhor Marcelo Bella já expôs sobre a Brasnutri e seus associados, e evitariam o que eu vou fazer aqui hoje, que eu vou fazer aqui agora. Então vamos lá. Eu falei para vocês que eu não ia só falar, que eu ia falar e mostrar documentos. Então, vamos lá. Se vocês fizerem uma comparação nas notas de repúdio de algumas empresas, Max Titani, Integral Médica, Suplay, Grupo Suplay, Body Action, Body Lixo, Essential, ali, do pessoalzinho ali da Brasnutri, eles citam de forma igual sobre processos, né? Que a Anvisa é a única que tem o direito de fazer a fiscalização no mercado de suplementação, que a Abenutri, com o programa de automonitoramento, não é bem vista junto ao mercado, não é bem vista junto aos órgãos fiscalizadores, que inclusive a própria Integral Médica, no desespero, emitiram uma nota que, óbvio, sabendo que a maioria do público não lê, né? Essa é a realidade, a maioria do público não lê, tentando derrubar, tentando tirar a credibilidade da Abenutri. Então vamos ler o que a própria Integral Médica postou e outros do seu grupelho postaram, mas a maioria não lê, porque a maioria do público, não estou dizendo todos, é leiga, é rasa e é limitada. Flash, coloca aí para mim. Isso aqui foi uma nota que a Anvisa emitiu depois que a Brasnutri... Tem como você ampliar mais aí, Flash? Tem como ampliar mais? E mais um pouquinho. Aê, acho que dá para todo mundo ver. Isso aí foi uma nota que a Anvisa emitiu depois que a Brasnutri emitiu um ofício perguntando sobre a Abenutri e o programa de automonitoramento. Vejam bem a resposta que a Anvisa mandou para a Brasnutri. Assunto: convênio de cooperação Anvisa e Abenutri, automonitoramento do mercado. Isso aqui foi a Brasnutri que mandou para a Anvisa, dizendo que a Abenutri estava fazendo fiscalização no mercado e estava trabalhando em parceria com a Anvisa. Isso sempre foi uma mentira. A Abenutri nunca fez qualquer tipo de fiscalização no mercado. Ela colhe os estudos através dos laudos, disponibiliza os laudos para a Anvisa, disponibiliza os laudos para a Gerência Nacional da Vigilância Sanitária e disponibiliza os laudos para o público. E não existe nada de errado nisso. Mas, como existem pessoas que se sentiram incomodadas e gostam de deturpar o trabalho que é muito bem feito, mandaram essa prerrogativa para a Anvisa e a Anvisa mandou essa resposta. Ao senhor Sinésio Batista da Costa. O senhor Sinésio Batista da Costa é o ex-presidente da Brasnutri, que inclusive foi demitido, né? Lembrando que os presidentes da Brasnutri não são eleitos, são contratados. Colocam qualquer um lá dentro. Presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais Alimentares para Fins Especiais, Brasnutri. Assunto: convênio de cooperação Anvisa e Abenutri, automonitoramento do mercado. Caso resposta este ofício indicar expressamente o processo. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo em atenção ao e-mail encaminhado à Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, que questiona sobre convênio de cooperação entre a Anvisa e a Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais, Abenutri, para fins de programa e monitoramento do mercado de suplementos alimentares. Temos a esclarecer que não há qualquer convênio firmado entre a Anvisa e a entidade. Por esse motivo, a Anvisa solicitou à Abenutri que fosse retirada a informação equivocada do sítio eletrônico daquela entidade. A agência, aí bando de cego, a agência tem conhecimento
de que a entidade Abenutri desenvolveu e executa um programa de automonitoramento do mercado. Entendemos que ações de autorregulação são bem-vindas, mas deixamos clara a entidade que a execução e desenvolvimento do referido programa são de responsabilidades exclusivas da Abenutri. A Anvisa tem um interesse em receber os relatórios anuais do programa, os quais poderão ser usados como fonte de informação para apoiar as ações de competência da agência. No entanto, foi ressaltado que para as ações fiscalizatórias de competência da Anvisa é necessário a realização de análise fiscal conforme dispositivo do Decreto-Lei número 986/69. Vocês sabem por que esses grupelhos conseguem utilizar um documento oficial que esclarece a importância da Abenutri como um documento para denegrir a imagem da Abenutri? Porque vocês, consumidores do mercado de suplemento, isso já foi comprovado, 75% dos consumidores de suplemento não leem os rótulos e não têm entendimento do que está escrito nas informações nutricionais e nos ingredientes. Isso já foi comprovado. 75% não lê ou quando lê não tem entendimento daquilo que está lendo. É isso aqui. Essa informação não sou só eu que tenho. Os donos das empresas de suplemento têm. Então eles jogam qualquer merda e o público engole. Isso aqui é um documento oficial, uma resposta oficial da Anvisa. Aí eu lhe pergunto, onde esse documento, agora eu mostrando, né, grifando para vocês, está denegrindo a imagem da Abenutri? Em nenhum momento. Ficou entendido isso? Perfeito. Já que ficou entendido, vamos aqui para uma outra parte. Recentemente, vocês ouviram notas dizendo que a Brasnutri tem mais de 40 associados, tem mais de 60 associados, que é a Brasnutri que representa o mercado de suplementação. O que eu vou mostrar para vocês agora é documentos oficiais que foram retirados da Justiça, tá? Mas é de forma pública, não tem nada proibido. Flash, joga a segunda imagem. Esse documento faz parte como é que eu vou dizer para vocês? Da defesa da Abenutri contra uma liminar que a Brasnutri conseguiu em parar as análises. Depois eu vou entrar nesse mérito para vocês. Nós vamos explicar isso daí. Bom, vamos lá. Esses aqui é a razão social de todos os associados da Brasnutri. A Brasnutri ela tem 14 associados. Diferente daquela imagem bonita, pomposa, o pessoal lá, sabendo que a maioria do público do mercado de suplementos, né, como se não fosse a maioria no Brasil, não ia ler, não ia ter bom senso, que são leigos, que são rasos, são limitados. O que eles fizeram? Eles pegaram, por exemplo, vamos botar aqui o Grupo Suplay. O Grupo Suplay é um associado. E o Grupo Suplay tem 3 marcas de suplemento no mercado. Tem a Max Titânio, tem a Probiótica e tem a Dr. Peanut. Aí eles pegaram essas 3 marcas e colocaram como se cada uma delas fosse um associado diferente. Já começaram agindo de má fé. O Grupo BRG, que é a Integral Médica, tem lá mais 2 ou 3 marcas de suplemento. Tem a linha vermelhinha, tem a Darkness e tem uma linha lá só para crossfiteiro. Colocaram cada marca como se fosse um associado. Agiram de má fé. Mentiram deslavadamente para vocês e vocês engoliram. Na verdade, a Brasnutri ela contém somente 14 associados, que são eles: Canibal, New Milling, True Source, Vitafor, Adaptogen, MaisMu, Fitoway, CRN, Integral Médica, Nutrata, Grupo Suplay, que é Max Titânio, Probiótica e Dr. Peanut, Mr. Taste, Iridium Labs e Essential Nutrition. Esses aqui
são os 14 associados que o grupo da Brasnutri tem na sua associação. Lembrando que no Brasil nós temos mais de 600 marcas de suplemento. O desespero é tão grande que eles tiveram a pichorra de falar que eles representam 70% do mercado. Como uma associação que tem 14 associados, faltou dedo aqui, representa um mercado com mais de 600 marcas. Não é muito descaramento? Eu considero. A própria Benutri, hoje tem 17 associados. 17 associados. Só que a Benutri, ela tem uma história de 24 anos, 24 ou 25 anos. A Brasnutri não tem história nenhuma. O que eu acho interessante é que quando a Benutri toma medidas para trazer soluções para todo o mercado, que beneficia todo o mercado, eu não vejo o pessoal da Brasnutri emitindo nota de repúdio. Do tipo assim, vou explicar para vocês. Quem foi o responsável pelas lojas de suplemento ficarem abertas durante a pandemia? Foi a Benutri. Ela entrou com um pedido junto ao governo federal e conseguiu que as lojas de suplemento ficassem abertas durante a pandemia. Isso foi benéfico só para os associados da Benutri ou foi benéfico para o mercado inteiro? Por que o pessoalzinho lá do buraco não fez uma notinha de repúdio dizendo que não aprovava o que a Benutri tinha feito pelos lojistas? Aí não faz nota de repúdio. Quando a Benutri conseguiu zerar os impostos de whey e creatina junto ao governo anterior, junto ao governo federal do governo anterior, eu não vi ninguém fazendo notinha de repúdio, falando que não aceitava que a Benutri conseguisse zerar os impostos de whey e creatina do mercado. Eu não vi ninguém fazendo nota de repúdio. Eu não vi nenhuma marca de suplemento que foi aprovada em mais de 120 laudos que foram feitos, nenhuma marca de suplemento que foi aprovada em mais de 122 laudos que foram feitos, eu não vi ninguém emitir nota de repúdio. E muitas marcas de suplemento que foram aprovadas nem sequer participam da Benutri. Não são associados da Benutri. Teve marcas de suplemento, tanto de whey quanto de creatina, que explodiram no mercado, que não são associados da Benutri, e eu não vi esse povo emitindo nota de repúdio. Ninguém emite nota de repúdio. Quem é que emite nota de repúdio? Ah, quando a notícia não é boa para eles. Aí é emitida a nota de repúdio. Aí é emitida a nota de repúdio, quando a notícia não é boa. Né? Principalmente quando essa notícia se refere a estudos que são feitos de mercado, onde se colocam produtos, suplementos, no caso, whey e creatina, sobre análise, e é divulgado o resultado para o público em geral. O que ocorreu essa semana, senhores, eu já passei por isso, eu me vi numa novela, parece que eu voltei no tempo em 2013, 2014, quando eu comecei a soltar os laudos. Eu fui atacado por lojista, eu fui atacado pelas marcas, eu fui atacado por influenciador, porque o que não faltou essa semana foi influenciador de merda, vagabundo, entendeu? Que recebeu o Pix na conta. Inclusive teve um que é até patrocinado da Growth. O cara é patrocinado da Growth e saiu em defesa do grupelho. Um menino virgem que tem por aí. Lá que é químico, sei lá, não lembro o nome dele agora. Químico, é um virgem que tem aí. Patrocinado da Growth. O cara foi lá todo nervoso. Enchendo de perguntas, de questionamentos. E o cara é patrocinado da Growth. Eu até liguei pro pessoal da Growth e perguntei se estavam pagando bem ele, porque ele devia estar passando por alguma dificuldade financeira. Né? Receber um Pix ali por fora para ir defender uma associação. E detalhe, a Growth não participa de nenhuma associação. A Growth não participa de nenhuma associação. E a Growth sempre passou em todos os laudos da Benutri. Olha só que interessante. Olha só que interessante, né? Assim como várias outras empresas.
Vamos ao que interessa? Documentos. Aí. Para quem não sabe, pode passar para a próxima, Flash. Isso aqui é como eu falei para vocês, faz parte da defesa, que a Benutri entrou porque a Brasnutri tinha entrado com uma ação, uma liminar na justiça, pedindo que a Benutri não fizesse mais laudos. E lá foi emitido várias argumentações chulas, né? Dizendo que a metodologia não era correta, dizendo que eles não foram informados, dizendo que os laudos estavam incorretos, que os laudos não eram reconhecidos, dizendo que os responsáveis pelos laudos não eram qualificados. Os maiores absurdos possíveis foram inventados. Isso aqui faz parte de um documento que foi encaminhado juntamente com o e-mail, tá? E-mail que a própria Anvisa mandou para a Benutri pedindo auxílio à Benutri. Só grifei a parte mais importante. Diante de tal deficiência técnica, a própria Anvisa vem Ai, meu Deus do céu, peraí. Reiteradamente manifestando interesse nos resultados do programa de automonitoramento desenvolvido pela requerida apelante, conforme comprova o recente ofício, blá, 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 onde solicitou apoio da Benutri nas ações que estão sendo conduzidas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, sobre suplementos alimentares, especificamente sobre o padrão da substância creatina, justamente considerando o estudo realizado pela Benutri no programa de automonitoramento. A Anvisa pediu auxílio à Benutri, senhores, referente às metodologias, referente aos estudos que são utilizados pela Benutri e que são referências, inclusive reconhecidas aqui e fora do país. Por que a Anvisa foi pedir esse auxílio à Benutri? Porque a Anvisa, infelizmente, eu já fui uma pessoa que eu meti o pau na Anvisa por muito tempo. E tem algumas coisas que eu ainda desço além ainda. Mas depois que eu estive lá dentro, depois que eu participei de algumas reuniões, de uma reunião com o presidente e com a diretoria A e B da Anvisa, a Anvisa tem pessoas sérias lá dentro. Tem pessoas que querem trabalhar lá dentro. Mas a Anvisa, meus amigos, está sucateada. A Anvisa, ela trabalha hoje com 40% do contingente. Num contingente de 100%, que seria necessário para abranger toda a fiscalização no país, eles têm só 40% trabalhando para eles. E boa parte desses funcionários da Anvisa estão para se aposentar, porque já estão lá há mais de 30 anos. E eles não têm contingente para repor esse pessoal. Eles não têm equipamento para fazer fiscalização. Eles não têm um HPLC gasoso, eles não têm um cromatógrafo. Eles não têm. As vigilâncias municipais e muitas vigilâncias estaduais estão sucateadas igualmente à Anvisa. Então, quando você vê algum brilhante influenciador ou youtuber de merda falando que quem tem que fazer fiscalização no Brasil é a Anvisa male consegue fiscalizar o básico, quem dirá o mercado de suplementos. A Anvisa não tem equipamento para fazer fiscalização no mercado de suplementos. A Anvisa não tem material humano para fazer a fiscalização dentro das fábricas. Essa é a realidade do mercado de suplemento. É um mercado que simplesmente ele quase que está a Deus dará. Então, por isso a Anvisa e órgãos como a Secretaria do Consumidor e outros órgãos específicos do governo veem com bons olhos a iniciativa do programa de automonitoramento. Porque a Benutri com o PAN, com o programa de automonitoramento, ela não está fazendo fiscalização. Ela gera um estudo, é enviado para esses órgãos para que eles vão atrás correr e eles façam a fiscalização efetiva. Pelo menos eles sabem aonde direcionar e aí sim fazerem essas pesquisas.
Aí vai pedir lá pro Inmetro, vai pedir lá pro laboratório Reblado, eles vão tentar alguma verba por fora, mas quem faz a fiscalização é a Anvisa. Esses dias apareceu, tem até um vídeo aí de um mercenário, de um vagabundo vendido, que é lojista inclusive no Rio de Janeiro, falando que quem tem que fazer a fiscalização é a Anvisa, falando que quem tem que fazer fiscalização é o Inmetro, sendo que o vagabundo até pouco tempo atrás, inclusive foi desmentido aqui no canal, no meu canal foi desmentido, estava fazendo análise de creatina utilizando metodologia de whey protein, recebendo produto para análise diretamente da marca que enviava para ele e mais algumas coisinhas por fora. E o cara e o Beleza paga em grupos aí de lojistas como se fosse o salvador da pátria. Mercenário, vagabundo e vendido. Inclusive em laudos de marcas que foram reprovadas em creatina, nos laudos dele foi aprovado. Teve empresas que entraram em contato comigo que ligaram para esse cidadão, para vocês terem uma ideia, e falaram o seguinte, falou assim, ó, como é que funciona esse negócio do laudo aí? Você quer que eu faça seu laudo? Ah, eu quero. Como é que funciona? Você vai comprar o meu produto, você vai fazer igual o Félix? Não vou fazer igual o Félix não, aqui o negócio é diferente. Vamos fazer o seguinte, ó, você me manda aqui 50 unidades de creatina, 100 unidades de creatina, eu vou mandar analisar o seu produto. Se o seu produto apresentar algum problema, a gente não divulga. Eu vou ligar para você e a gente vai ver onde é que está o erro. Se está no laboratório, né? Se está no laboratório ou em quem te enviou a matéria-prima e a gente dá um jeito. E o FDP teve a capacidade de fazer videozinho defendendo marca reprovada. Não vou falar o nome do corno, porque não vale a pena. Continuando. Outro método utilizado aí pelo grupelho do mal é falar que a Brasnutri emitiu. A Brasnutri tem uma liminar contra a Benutri, aonde a impede de fazer laudos dos seus associados e impede de fazer laudos de qualquer outra marca do mercado brasileiro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A Brasnutri, a associação Brasnutri, entrou com uma liminar na justiça tentando impedir que a Benutri continuasse com o programa de automonitoramento. Mas ela não entrou só pedindo a seguinte forma, olha, nós estamos pedindo uma liminar para que a Benutri não analise nenhum associado nosso. Até aí se entenderia, né? Mas não. Olha, nós estamos entrando com uma liminar porque nós não queremos que a Benutri analise nenhum associado nosso e não analise mais ninguém no mercado. Porque eles estão exercendo o poder de fiscalização e eles não são órgãos federais ou vigentes para fazer fiscalização. Quando eles entraram a primeira vez, a justiça indeferiu. Não aceitou. Beleza. Onde é que vai passar um absurdo desse? Encontraram aí um juiz, não sei o que, do comércio, que aprovou a liminar. E aí, a Benutri saiu divulgando aos 4 cantos, dizendo que eles tinham ganhado na justiça o processo contra a Benutri, que a Benutri não poderia mais fazer laudos sobre nenhum associado e sobre mais nenhuma marca no Brasil. Eles fizeram isso. Só que a Benutri recorreu, o desembargador do estado de São Paulo derrubou a liminar e o programa de automonitoramento continua. Sabe por quê? Porque todos os questionamentos que foram feitos pela Brasnutri e que coincidentemente vários youtubers e influenciadores do mercado fitness pareciam que estavam lendo um texto fazendo o mesmo questionamento, querendo descredibilizar a Benutri foi lá e respondeu a todos os questionamentos. Respondeu a metodologia das análises, que as análises são reconhecidas, que o laboratório é reblado. Imagina que o laboratório não vai ser reblado.
né? Que foram informados dos resultados, que receberam todos os resultados via e-mail, né? E eles vinham a público dizendo que não tinham recebido nada, que não sabiam de nada. E todos os questionamentos que foram levantados, a Abenutri foi lá, recorreu, respondeu, se verificou que a Abenutri está totalmente regular no mercado, que a liminar que tinha sido concedida de forma errônea à Brasnutri foi derrubada, porque simplesmente eles montaram um circo ali. E para todo circo tem que ter algum palhaço que cai no picadeiro, né? Essa liminar já era para ter sido divulgada há semanas atrás. Só não foi divulgada porque estourou o escândalo da Soldiers. Aí a gente segurou a notícia. Joga a liminar aí para mim, Flash, que foi derrubada. Continua. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo aqui. Carlos Alberto. Que trate-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão dos autos de origem. Tá. Se substenha que produzir e divulgar novos rankings ou de estratégia semelhante até o final da apresentação, suspenda até final o julgamento dos pedidos principais, a divulgação em seu site, redes sociais e qualquer outros análogos de materiais e informações contidas nos links. Isso aqui é o que a Benutri entrou contra, a Brasnutri entrou contra a Benutri. Aí tá lá os programas, e no prazo de 5 dias úteis sob pena de multa diária de R$1.000. Pleiteia agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, afirmando a ausência da probabilidade do direito da autora, já que as suas testagens seriam lícitas. E, manda Flash, sobe. Regulares. Não tendo se apresentado como órgão regulador, aponta que os fatos narrados na inicial se referiam aos laudos publicados em 2003, faltando ao pedido o requisito da urgência. A agravada se manifestou impugnando o pedido. Defere-se efeito suspensivo ao presente recurso, mesmo em sede de antecipação de tutela recursal. Aí quem derrubou foi o desembargador, né, galera? Não foi qualquer juizeco. Mesmo em sede de antecipação de tutela recursal, a questão envolve a ponderação entre, um lado, o direito dos consumidores, a informação clara e adequada sobre os produtos, características, composição, qualidade, riscos que apresentam, e de outros potenciais danos a empresas fabricantes de suplementos em razão de reprovação de seus produtos por associação de nutricionistas. Tanto a defesa do consumidor quanto a livre concorrência, cabe lembrar, são princípios fundantes da ordem econômica e financeira no Brasil, com status constitucional. Neste momento processual inviável, a análise profunda das alegações, ausente prova conclusiva a respeito de critérios utilizados nas testagens ao respaldo da Anvisa. Prevalece, porém, o direito dos consumidores à informação, tendo em vista sua vulnerabilidade, proporcionando escolha informada de produtos, sendo, em teoria, eventuais danos causados pela associação e sociedades empresárias passíveis de indenização. Sobe, Flash! Tanto a defesa do consumidor quanto a livre concorrência, cabe lembrar, são princípios... Ah, já li. Tá. Neste momento processual, inviável a análise profunda das alegações, ausente prova conclusiva a respeito de critérios utilizados na testagem de respaldo da Anvisa, prevalecem, porém, os direitos dos consumidores, informação entendendo essa em vista, vulnerabilidade. Ah, tá. Outra folha. Não, essa não. Volta. Essa é a cereja do bolo que a gente vai deixar agora pro final. Espera aí que eu vou ler aqui para vocês. Aqui, o final que eu não passei pro Flash aqui, ó. Poder Judiciário. Não tendo se apresentado como órgão regulador, apontas, publicado em 2023, Aqui. Comunique-se ao MM juízo de origem por e-mail, dispensadas informações, a contraminuta, decorrido o prazo, com ou sem resposta, tomem os autos concluídos. Relator Carlos Alberto de Sales. Prestaram atenção no que eu li? Derrubar a liminar. Só que o pessoal da Brasnutri e os seus associados que emitiram nota, para o público leigo, falava que essa liminar estava valendo ainda. Que essa liminar estava ativa, sendo que ela já tinha sido derrubada há mais de uma semana, há quase 2 semanas.
E mesmo sabendo que a liminar tinha sido derrubada, vieram a público mentir para vocês. Isso é ou não é desespero? É ou não é desespero? E tem um detalhe. Eles adotaram uma tática que daí, por exemplo, tem lá a ação do grupo da Suplay, tem a ação da Essential, tem a ação da Integral Médica. Eles entram em primeira instância, gente. Aí eles conseguem a liminar a favor deles. Ou eles ganham o processo na primeira instância. Ganhar na primeira instância não significa que eles ganharam a ação, que ela já foi tramitada e julgada em todas as instâncias. Porque até o presente momento, todos os processos que a Brasnutri ou o Grupo Suplay ou outras marcas entraram contra a Abenutri, eles ganham na primeira instância, mas quando a Abenutri recorre e sobe lá para cima, no Superior Tribunal, a Abenutri ganha. E qual que é a tática deles? Passar para o público que esses processos já foram transitados como julgados, que eles ganharam em todas as instâncias e que a Abenutri está errada. Só que sempre que os processos sobem para uma instância superior, eles perdem. Será que a Abenutri é tão poderosa assim para exercer influência no Supremo? Ou será que é muito fácil ganhar em primeira instância quando se tem corporativismo em cidadezinha que fica no cu do mundo? Hã? Brasnutri, eu vou falar uma coisa para vocês. A Brasnutri, ela está passando uma mensagem perigosa para o mercado de suplementos. Perigosíssima. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Você pega o caso da FTW. FTW foi escândalo nacional no mercado de suplementação, vendendo fertilizantes como suplemento. Saiu em todos os canais de TV. Inclusive, se vocês forem puxar as punições da Anvisa sobre a FTW, vocês vão encontrar um monte de coisa lá no Diário Oficial da União. E a FTW se associou aonde? Na Brasnutri. A FTW se associou à Brasnutri. O senhor Álvaro, que é presidente da Body Action, da rainha, que é presidente da Body Action, da marca Body Action, ele era associado da Abenutri. E a Abenutri, antes dela fazer análise de qualquer outra marca, primeiro ela faz análise dos seus associados. E lá dentro da Abenutri não passa a mão na cabeça de ninguém. E o seu Álvaro da Body Action, ele era associado da Abenutri. E ele foi reprovado nos laudos da Abenutri. Tanto de whey quanto de creatina. Os primeiros laudos. E aí o que ele fez? Saiu da Abenutri, foi para onde? Foi para a Brasnutri. E a atitude da Brasnutri em querer parar as análises da Abenutri, do programa de automonitoramento, não só referente aos seus associados, mas referente ao mercado inteiro. Como assim? Que recado vocês estão querendo mandar para o mercado de suplementos? Que recado é esse, Brasnutri? É um recado perigoso. Porque o recado que vocês estão mandando para o mercado de suplementos é o seguinte: se você, empresário, tem algo a esconder ou está fazendo algo de errado no mercado de suplementos, venha para a Brasnutri que nós vamos lutar por você. É esse o recado que vocês estão emitindo para o mercado. O mercado de suplementos, senhores, é um mercado que, se eu pudesse voltar no tempo, tem uma frase que diz o seguinte: às vezes, a ignorância é uma bênção. E é verdade. Às vezes, a ignorância é uma bênção. Se eu pudesse voltar no mercado de suplementos há 15 anos atrás
e pudesse não ter feito os primeiros laudos de suplemento que acabou criando um monstro que me engoliu, eu voltaria. Talvez eu preferisse ficar na ignorância do que ver as coisas que eu venho vendo nesses últimos 15 anos, e muitas delas eu não posso falar para vocês. Muitas delas são travadas nos bastidores do mercado de suplemento e vocês não têm nem conhecimento. Muita coisa eu não falo porque pode me prejudicar. Mas devido aos acontecimentos aí da última semana, eu vou abrir uma exceção para vocês. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que eu não me considero como youtuber, não me considero como influenciador. Eu me considero, na verdade, como um anti-herói. Essa é a realidade. Eu sou o cara que luta contra o sistema. E que eu encontrei um doido e uma associação mais doida do que eu, que também luta contra o sistema, mas de uma forma benéfica, para que possa beneficiar o mercado todo de suplementação. Mas beneficiar pessoas sérias, pessoas honestas, empresários sérios, empresários honestos. O que eu vejo é que a Brasnutri, ela é uma associação fantasma, vazia. Ela não tem nenhuma ação benéfica para o mercado de suplementos. E eu volto a falar de novo. Quem não viu o vídeo do pronunciamento oficial do Marcelo Bella, presidente da Benutri, vá lá no meu feed no Instagram e assista o vídeo. Assista o vídeo. Que vocês vão entender muita coisa que eu quero falar para vocês e que não vai dar tempo de eu falar aqui. Então eu estou falando o básico, falando mais o grosseiro. Mas o Marcelo, ele explica assim de uma forma totalmente eloquente. O desespero desse grupo é tão grande que eles começaram a emitir e-mails para nutricionistas, para treinadores. Não bastasse a palhaçada que eles fizeram nas redes sociais, eles começaram a emitir e-mails para nutricionistas, treinadores, formadores de opinião, fora o pessoal que eles fizeram o pagamento do Pix para defender eles, né? Tentando denegrir a imagem da Benutri e a minha imagem. E uma empresa, a principal empresa que está mandando esses e-mails, tentando denegrir a imagem da Benutri e a minha imagem de forma covarde. De forma covarde, porque isso é covardia. É do Grupo Suplay. Max Titânio. O material que eu vou soltar aqui, eu não tinha intenção de soltar. Mas já que o Grupo Suplay se demonstra covarde, e muitas dessas ações covardes partem da sua CEO, então eu vou deixar aqui uma pergunta para ela. Por que você não manda e-mail para os nutricionistas, para os treinadores, para os consumidores de suplemento, se explicando sobre o que eu vou expor aqui agora? Lembrando que esse material eu nunca pensei em jogar ele a público, porque é um material pesado. E querendo ou não, isso vai me dar dor de cabeça. Para bom entendedor, vocês vão saber o porquê quando eu mostrar isso aqui. Como eu falei para vocês, eu recebo denúncias do Brasil inteiro. E eu trabalho em cima dessas denúncias já há 15 anos que vocês me conhecem. Então eu recebo todo tipo de material. E esse é só um dos vários materiais que eu já recebi e que eu achava que eu ia ter que engavetar, porque eu não poderia divulgar. É só mais um dos vários que eu tenho, ou que eu já tive. Mas devido aos últimos acontecimentos, e para a população entender como é que funciona essa podridão do mercado de suplementos, que toda vez que aparece uma associação, ou uma organização, ou pessoas querendo fazer o bem, tem que vir uma corja, para querer deturpar, porque tem rabo preso, porque tem merda para esconder.
Vamos lá. Talvez eu me arrependa de ter soltar essa merda, mas vamos lá. Ai, ai, ai. Meu advogado vai me matar. Não. Eu tô aqui rezando pra ele não assistir, porque é capaz do meu celular tocar no meio do vídeo aqui, se ele estiver vendo isso aqui agora. Mas com certeza ele vai perguntar se eu sou louco. Ah, meu Deus. Bom, senhores, eu fiz uma pergunta para dona Mariana, CEO da Suplay, se ela conhecia o senhor Matheus da Silva Dória. Fiz uma pergunta para ela no meu Instagram. Mariana, você lembra do seu Matheus da Silva Dória? Por que eu fiz essa pergunta? Porque algumas semanas atrás eu recebi esse material de forma anônima, chegou até mim dentro do envelope. Um envelope sem identificação, e entregaram para o funcionário. Falaram, olha, tem que ser entregue em mãos para o senhor Félix Bonfim. Aí eu abri o envelope. Quando eu vi o conteúdo do envelope, eu fui verificar o número dos autos, para ver se aquilo era verdadeiro. Porque quando eu li, me espantou. E aí eu comecei a entender muita coisa. Comecei a entender por que essa movimentação toda contra a Benutri, por que essa movimentação toda contra a mídia. O que essas empresas têm a esconder? Recebi um material, engavetei e vou soltar hoje. Seja o que Deus quiser. Solta, Flash! Quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou ler aqui agora. Isso faz parte de uma investigação, aliás, faz parte de um processo que está correndo em segredo de justiça, e até agora eu não entendi porque esse processo está correndo em segredo de justiça, onde envolve funcionários da Suplay. Da Suplay. O Grupo Suplay, que a dona Mariana é CEO. O Grupo Suplay, que é associado à Brasnutri. Outro notório fornecedor era Matheus da Silva Dória, funcionário da Suplay, Laboratório de Alimentos e Suplementos Nutricionais Limitada, que realizou diversas operações de venda de suplementos alimentares vencidos ou próximo ao vencimento aos integrantes do núcleo de corruptores e vendedores finais por intermédio de apagado para não prejudicar as investigações. Em razão do auxílio material prestado, Matheus recebia uma contraprestação e transações bancárias, parcela das tratativas entre Matheus e foram captadas pelas conversas encartadas às folhas 16 e 22. Próximo flash. Nas conversas captadas entre os integrantes dos núcleos dos corruptores e vendedores finais e os integrantes do núcleo dos fornecedores, relata claramente que os produtos próximos ao vencimento ou já vencidos teriam a data de validade alterada com finalidade comercial posterior, tendo sido auxiliado material ou moralmente pelos integrantes, abre aspas, núcleo dos fornecedores, fecha aspas, na empreitada delitiva. A partir dos elementos de provas coligidas na fase inquisitorial, restou evidenciado que, a um só tempo, dirigia a atividade dos integrantes do núcleo dos corruptores e vendedores finais e organizava a cooperação entre este núcleo com os integrantes dos núcleos de fornecedores, mediante a realização das deliberações comerciais espúrias
acima descritas. Todos os acusados acima associaram-se entre si, ou seja, entre integrantes do respectivo núcleo, seja com o integrante do núcleo diverso, mantendo vínculo associativo, estabilidade sólida e ânimo de permanência por aproximadamente 4 anos, desde os idos de 2021, para a prática dos crimes contra a saúde pública acima descritos. Ante todo o exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo denuncia Vossa Excelência os acusados nos termos abaixo. Sobe. Vulgo, tampado para não prejudicar as investigações, como em curso nos crimes do artigo 272, artigo 62, inciso 1, ambos do Código Penal, com continuidade delitiva no artigo 71 do Código Penal, artigo 288, caput do Código Penal, ambos em concurso material de crimes do artigo 69 do Código Penal, e vários nomes, integrantes do núcleo dos corruptores e vendedores finais, bem como Mateus da Silva Dória. Integrantes do núcleo de fornecedores, como incursos nos crimes do artigo 272, em continuidade delitiva do artigo 71, artigo 288, Código Penal, ambos em concurso material de crimes no artigo 69 e na forma do artigo 29 do Código. Ministério Público do Estado de São Paulo. Prestaram atenção no que eu li? Esse processo está em segredo de justiça. E eu vou aproveitar a oportunidade, porque a associação, a Abenutri, não sabe disso. Eu gostaria de pedir aqui agora, nesse exato momento, ao departamento jurídico da Abenutri, que utilizem a associação para saber o porquê que esse processo está em segredo de justiça. Porque, ao que tudo indica ali, o consumidor tem que ter conhecimento do que está acontecendo. As acusações ali são graves. Por que está em segredo de justiça? Por que o consumidor não pode ter acesso ao conteúdo desse processo? Os nomes apagados ali foram a forma que eu recebi essa denúncia anônima. Quando eu recebi essa denúncia anônima, já há várias semanas, eu achei que era porque a pessoa queria que eu despertasse a minha curiosidade para saber o que estava apagado ali. E aí, eu, obviamente, foi informado também o número desse processo, pedi para os advogados verificarem e o processo está em segredo de justiça. Eu não ia divulgar esse material, mas isso é só para vocês terem uma ideia da merda que é o mercado de suplemento. Isso é só para vocês terem uma ideia de quem muito aponta o dedo mentindo, escutou, dona Mariana? Uma hora acaba voltando contra você. Então, já que você gosta de usar o grupo Suplay para ficar mandando e-mailzinho, tentando denegrir uma associação, no caso a Abenutri, que está fazendo um trabalho exemplar junto ao Brasil, junto aos seus associados, junto aos consumidores de suplemento e junto aos lojistas sérios, não lojista vagabundo que está defendendo a patifaria que vocês fizeram durante a semana, aproveita e manda e-mailzinho se explicando quem é o Mateus, seu funcionário. Porque você conhece ele. Eu tenho foto de vocês dois juntos. Eu poderia pegar a sua foto com ele lá abraçadinho e botar aqui agora nessa porra. Só que eu não vou fazer isso, eu não vou expor ele. Eu não vou expor ele. Eu não quero prejudicar essa investigação e esse processo junto ao Ministério Público.
Então, ao invés de você perder o seu tempo querendo desmerecer um trabalho fantástico que pela primeira vez está querendo moralizar o mercado de suplementos no Brasil, perca o seu tempo agora se explicando que você não tinha conhecimento também sobre esse processo na justiça, que você não tinha conhecimento que o Matheus está respondendo um processo por venda de produtos vencidos, remarcados, funcionário da Suplay. Vocês têm fotos juntos. Você não sabia de nada? Não tinha conhecimento? Foi uma surpresa para você? Eu não gosto da sua cara de pau, cara. Eu lembro da época que a gente conversava. Eu lembro da época que o Felipe queria te derrubar. Lembra do processo que você tem lá com o seu irmão? Que você tirou o seu irmão de forma fraudulenta da sociedade? Que você está empurrando com a barriga até hoje? Esse processo está se esticando na justiça há anos. Lembra quando eu liguei para você e falei, Mariana, esquece o dinheiro. Esquece o processo, esquece advogado. Entre em contato com o seu irmão. Sangue é sangue, família é família, em primeiro lugar. Tenta fazer as pazes com ele. Falei para você, o Felipe ofereceu R$1 milhão para comprar os direitos do processo. Eu te avisei. A gente conversou por telefone. Ou você vai ser cara de pau de negar isso também. Sabe que você vai ter tanta cara de pau, disfarçatez, de falar que isso também é mentira? Tem hora que enche o saco, gente. Tem hora que dá vontade de meter o pé em tudo e deixar que mercado, lojista, consumidor, todo mundo se foda. Tem hora que dá vontade de fazer isso. Aí eu fico lembrando do que meu avô falava pra mim. E eu ouvia isso até do meu pai. O mal vence quando os homens de bem cruzam os braços e se calam. Meu avô e meu pai falavam isso. E tem, não sei quem, um pensador aí que fala isso também. Mas meu avô e meu pai já falavam essa porra pra mim. Mas eu vou ser sincero, tem hora que dá vontade de meter o pé e falar pra todo mundo assim, ó, foda-se vocês, se virem. O vídeo acabou.